Olá, coisa querida! Professora Adriane Fati, seguindo aqui nesse nosso reta final, e vamos falar agora a respeito do tema poder legislativo que está aí no seu edital. Primeira coisa que eu preciso revisar é o óbvio, mas que nunca é tão óbvio assim. Então vamos lá. O poder legislativo na esfera federal, ele é formado pelo chamado Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional é um órgão bicameral. Bicameral porque ele tem duas casas. Eu tenho a Câmara e eu tenho o Senado. Quando eu tenho atuação dessas duas casas, nós falamos que temos a atuação do Congresso Nacional. Então presta bem atenção. Apesar do Congresso ser um órgão bicameral, nós temos 3 órgãos deliberativos. Isso porque, ora, a Constituição vai dizer que algumas coisas são de competência só da Câmara, outras são de competência só do Senado e outras são de competências do Congresso Nacional. Calma. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe. Quer ver? Se eu te perguntar assim, ó, quem julga o presidente no crime de responsabilidade? Quem diz, ó, tá impeachmentado? Quem faz isso? Senado. Então não é a Câmara, não é o Congresso Nacional, é o Senado só. Agora, se eu te perguntar assim, ó, quem autoriza processos contra o presidente da República, vice-ministros de Estado? Bom, quem autoriza é a Câmara só. Você tá entendendo? Então tem uma coisa que é só o Senado e tem coisas que é a Câmara. Agora, se eu te falar assim, ó, para o presidente poder declarar guerra, ele precisa de autorização de quem? Aí você vai dizer, ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Bom, se ele precisa de autorização do Congresso Nacional, isso significa que a gente vai ter que ter manifestação da Câmara e do Senado. Por isso que quando a gente fala compete ao Congresso Nacional, eu tenho que ter manifestação das duas casas. Quando eu falo que isso só compete à Câmara, é só ela sozinha. E tem coisas que só compete ao Senado sozinho. Muitas vezes o que a banca faz é misturar. Ela vai pegar uma coisa que é do Senado, vai dizer que é da Câmara, vai pegar uma coisa que é do Senado, vai dizer que é do Congresso Nacional. Ok? Então a gente sabe que o Congresso Nacional, 2 casas, Câmara e Senado. A sua composição e estrutura, o primeiro tópico ali do seu edital, só para você relembrar. Lembra que a Câmara é formada por representantes do povo. Eles são eleitos onde? Onde nós elegemos deputados federais? Nos estados, no Distrito Federal e também nos territórios. Lembra que hoje não temos territórios criados, mas eles podem vir a ser criados. Caso seja criado um território federal, ele vai eleger 4 deputados federais. E aqui não depende do número da população. É um número fixo de 4. Quantos deputados federais são eleitos por estado, então? Então, quantos deputados federais vai ter no estado do Rio de Janeiro? Aqui no estado do Paraná, como é que funciona isso? A Constituição vai dizer que o número de deputados federais, ele deve ser proporcional ao número da população. Logo, estados mais populosos elegem mais deputados federais. Estados menos populosos vão eleger menos deputados federais. O que existe é um número mínimo e um número máximo. Nós temos no mínimo 8 e no máximo de 70 deputados. Uma lei complementar deve ser publicada no ano anterior da eleição, dizendo quantos deputados federais vai ter em cada estado. Então, nós temos uma lei complementar que vai dizer, no Paraná é 30, em São Paulo é 70, no Rio de Janeiro é 68, sei lá quanto, entendeu? Então, é essa lei complementar que vai estabelecer essa proporcionalidade. Então, lembra que é proporcional ao número da população, não é proporcional ao número de cidadãos. Tem diferença? Uhum. População é número de habitantes. Conta todo mundo ali. Cidadão é aquele que tem cidadania, é aquele que vota. Então, não entra no cálculo da cidadania estrangeiros ou quem ainda não fez o alistamento eleitoral, ok? Então, por isso, cuidado. É proporcional ao número da população e não ao número de eleitores. Joia. Eles são eleitos pelo sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? Sistema proporcional é um sistema eleitoral. É uma forma que nós utilizamos para ver se a pessoa está eleita ou não. Para a sua prova, eu só preciso que você grave o seguinte, que o sistema proporcional é aquele que vai eleger deputados e vereadores. Vou colocar aqui. Eu não ia colocar, mas eu vou colocar. É aquele que elege deputados e vereadores.
Na nossa aula eu ensino cálculo, como que a gente vê isso. Só lembra que o sistema proporcional é aquele sistema que privilegia a figura dos partidos políticos. Isso porque o número de votos, primeiramente, ele é calculado pelo partido, e daí, se o partido conseguir as cadeiras lá na Casa Legislativa, é aí que se preenche com os candidatos mais votados. Então, onde que tem sistema proporcional? Deputados e vereadores. Eles são eleitos para um mandato de 4 anos. 4 anos. Que é o que nós chamamos de legislatura. Legislatura. Então, legislatura é o período compreendido de 4 anos, ok? E a idade mínima para ser deputado federal é a idade de 21, tá? Cuidado, só coloquei vereadores ali para te mostrar quais são os cargos que são eleitos pelo sistema proporcional, ok? Agora vamos comparar isso com o Senado. Onde nós elegemos os senadores. Então, lembra que os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Deputado representa o povo, senador representa estados e o Distrito Federal. Por isso que nós vamos eleger senadores nos estados e no Distrito Federal. Nós não elegemos senadores nos territórios. Então, não tem nos territórios. E aqui nós vamos eleger um número fixo de 3 senadores por cada estado. Então não importa se tem mais gente, menos gente, se é mais populoso, menos populoso, não importa. Cada estado no Distrito Federal ele elege 3 senadores. E cada senador vai ter 2 suplentes. Então você está votando lá no tiozinho não sei o quê. Ele tem 2 suplentes. Esses 2 suplentes é como se fossem vices dele, tá? Então cada senador a gente elege com 2 suplentes, ok? Eles são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário, que é aquele sistema que vai dizer o candidato que obtiver o maior número de votos está eleito. Tá? O mandato deles é de 8 anos, o que equivale a 2 legislaturas. Uma legislatura é 4 anos, 8 anos são 2 legislaturas. E a idade mínima para concorrer ao cargo de senador é de 35 anos, ok? Aí você vai dizer assim, professora, você me falou ali que o mandato do senador é de 8 anos. Falei mesmo. Mas eu tenho para mim um sentimento que a cada 4 anos tem eleição para senador. Não tem eleição para senador? Claro que tem. A cada 4 anos nós temos eleição para o Senado. Isso porque a gente não vota nas 3 vagas de uma vez só. Lembra? A gente vota ora em uma, ora em 2 das 3 vagas. Então, uma das 3 e ora 2 das 3 vagas. Então, se na última eleição nós votamos para um senador, na próxima eleição nós vamos votar para 2. Daí esse vai estar terminando os 4 anos. Aí quando fechar os 8, abre a vaga desse e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui um mandato de 8 anos, mas a cada 4 nós temos uma renovação na composição do Senado, ora votando em uma das 3 vagas, ora votando em 2 das 3. Ok? Muito bem. Vamos ver como é que já caiu. A Constituição de 88 prevê a existência de um poder legislativo no âmbito federal, o qual, letra A, possui legislatura com duração de 6 anos. Não, legislatura é de 4 anos. Representa apenas os estados e o Distrito Federal. Não, representa também quem? Representa o povo. É exercido pela Câmara dos Deputados em sistema unicameral, não apenas. Pelo Senado unicameral, não. É exercido pelo Congresso Nacional em sistema bicameral. Ei, grau de dificuldade aqui -2, hein? Considerando a estrutura do Poder Legislativo, julgue os itens que se seguem. Constitui competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar a instauração de processo contra o presidente da República. Olha lá. Veja, competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar processo contra o presidente? Não é o Congresso que faz isso. Essa é uma competência da Câmara. Inclusive, eu te dei como exemplo ela. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas. Deixa eu te dar um bizu. A única coisa que a Câmara autoriza
é processo contra presidente, vice e ministro de Estado, só. O resto ela não autoriza nada. Quem vai autorizar alguma coisa ou vai ser o Congresso ou vai ser o Senado, ok? Então, a única coisa que a Câmara autoriza, processo contra o presidente, vice e ministro de Estado. O resto ela não autoriza mais nada. Então, quem autoriza essa exploração, aqui no caso, vai ser o Congresso Nacional. Então, errada. Constitui competência privativa do Senado aprovar privativamente, mediante voto secreto e após arguição pública, a escolha do presidente e dos diretores do Banco Central. E aqui certíssima. Presta bem atenção na tia. O Senado Federal é o responsável pela aprovação das indicações de nomes de altas autoridades. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe. Olha só. O presidente é quem tem competência para escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal, não é verdade? Tá. Só que o presidente vai lá e fala assim, eu quero fulano como ministro do STF. Plim, ele é ministro do STF? Precisa ser aprovada essa indicação do presidente por quem? Pelo Senado Federal. Então, quem aprova essas indicações dessas autoridades, como, por exemplo, o ministro do STF, os ministros do Tribunal de Contas da União, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da República, isso quem faz é o Senado. Tá? Falou que a Câmara aprova a indicação de nome. Falou que o Congresso Nacional aprova... Não, nome é do Senado. Então, ficou certa só a 3? Só a 3. De acordo com a Constituição de 88, compete privativamente ao Senado dispor sobre. Tá? Então, agora, ele quer que você marque aquela competência que é só do Senado, ou seja, não é do Congresso, não é da Câmara, tal. Tá. Concessão de anistia. Eu já te disse nesta vida que a concessão de anistia é feita pelo Congresso Nacional através de lei. Lógico, não tem como uma lei ser feita só pelo Senado. Não tem como uma lei ser feita só pela Câmara. Para que uma lei seja aprovada, ela precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Se passa pelas duas casas, nós falamos que é uma competência do Congresso Nacional. Então, a concessão de anistia é uma competência legislativa do Congresso Nacional, tá? Aliás, é importante eu destacar isso aqui para você não se confundir, tá? Eu vou fazer um esqueminha de competência só para te direcionar nesse universo se você não tem ainda essa clareza. Então, olha só, nós temos as competências das casas legislativas. Vou chamar aqui de atribuições das casas, tá? Eu tenho a competência legislativa do Congresso Nacional. E daí chuta com o coração. Se é uma competência legislativa, é porque o Congresso vai fazer o quê? Legislar, não é isso? Você vai encontrar essas competências lá no artigo 48. Logo, do exercício disso aqui, a gente vai ter uma lei. Então, para conceder anistia, vai precisar do quê? De uma lei. Vai ter que passar pela Câmara, vai ter que passar pelo Senado, e por ser uma lei, depende de sanção do presidente da República. Então, vamos colocar aqui, ó. Com sanção do presidente da República, ok? Aí nós vamos ter ainda uma outra competência, que é a competência exclusiva do Congresso Nacional. A competência exclusiva do Congresso Nacional, a gente vai encontrar ela no artigo 49. No exercício da competência exclusiva, o Congresso Nacional não vai fazer uma lei. Aliás, é bem interessante que se diga que as competências exclusivas do Congresso Nacional geralmente estão relacionadas ao controle do Executivo. E aqui você sabe. E você sabe que você sabe. O presidente vai declarar guerra. Precisa de autorização do quê? Congresso Nacional. Presidente quer decretar intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Opa, Congresso Nacional vai analisar.
Presidente celebra tratado internacional. Esse tratado precisa ser referendado pelo Congresso Nacional. Todas as vezes que o Congresso Nacional faz essa análise de atos do presidente, ele vai fazer isso no exercício de competência exclusiva. É lógico. Imagine, ele vai controlar um ato do presidente e o presidente tem que sancionar. Faz sentido, eu tô controlando você não tem que participar disso. Olha, você já fez, agora deixa que eu controle, vejo se tá certo ou se tá errado. Por isso que as competências exclusivas do Congresso Nacional, elas são materializadas, formalizadas, através do negócio chamado decreto legislativo. Aí eu tenho ainda competência privativa e eu tenho ainda competência privativa aqui. Eu tenho competência privativa da Câmara e eu tenho competência privativa do Senado. Competência privativa da Câmara. Artigo 51. Competência privativa do Senado, artigo 52. Essas duas competências, elas se materializam através de um negócio chamado de resolução, tá? Então, aqui vai ter uma resolução. Então, aqui no artigo 51, a Constituição vai dizer o que a Câmara tem que fazer. E posso te dizer, é o que menos tem. Eu de você sabe fazer o quê? Decoras da Câmara. 5 coisinhas lá. Fazer um regimento interno e autorizar o presidente lá. Basicamente, a Câmara faz isso. Autoriza o presidente, o vice ou o ministro de Estado, lá os processos, né? Autorizar processos contra eles. Lembra do impeachment? Que a Câmara tem que ir lá dizer sim, não sei o que lá. Tá? Ela que toma as contas do presidente quando ele não presta as contas no prazo legal para o Congresso Nacional. Então, lembra que o presidente presta contas para o Congresso Nacional, tem prazo para isso. Se o presidente não faz isso no prazo, é a Câmara que vai lá tomar. Além disso, é ela que organiza a casa dela, faz o regimento dela interno e acabou. Isso é a Câmara. O resto é entre Senado e Congresso Nacional. No exercício dessas competências aqui, porque para legislar, logicamente, vai passar pela Câmara. Você tá entendendo? Isso porque, geralmente, a banca vai ficar te zoando entre a competência do Congresso e do Senado. Grava da Câmara que você já eliminou uma. Joia? Tá. Uma outra coisa importante. Todas essas competências aqui, ó, não tem sanção do presidente. Claro, não é lei. Não é lei. Você tá entendendo? Se não é lei, não tem participação do presidente da República. Maravilha? Joinha. Agora volta ali. Então a gente sabe que é uma coisa do Senado, só do Senado. Concessão de anistia é lei, logo é do Congresso. Limites do território nacional, espaço aéreo, marítimo, bens de domínio da União, também é o Congresso Nacional. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Esse controle, Congresso Nacional. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Também Congresso Nacional. Todas essas aqui, essas duas últimas, você vai encontrar no artigo 49, porque são competências exclusivas. As duas primeiras você vai encontrar no artigo 48, que são competências para legislar. Joia? Vamos lá. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. E lógico, é o que sobrou aqui. E sim, essa é a única competência do Senado que você vai encontrar lá no artigo 52, tá? Então, a gente já viu aqui, ó, Senado, lembra que ele é quem aprova aquelas indicações, os nomes, que é o que nós chamamos de sabatina do Senado. Ele quem vai julgar o presidente e altas autoridades no crime de responsabilidade. E ele quem avalia essas questões do sistema tributário nacional. Segundo a Constituição de 88, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Joia.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma competência privativa da Câmara. Ah, e agora é só correr pro abraço? A Câmara é 5 coisas lá que a gente já decorou. Olha lá. Escolher os membros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que quem escolhe é o presidente. O Senado aprova. Então, não. A Câmara nem passa perto disso aqui. Elaborar seu regimento interno. Aí sim. Aí sim. Lembra que eu falei que ela arruma a casa dela, aquela história? Eleger o presidente da República. Bom, quem elege é eu e você. Até onde eu sei, né? Criar arbitrariamente novos municípios. Oi? A Câmara pode ir lá e arbitrariamente criar novos municípios? Como que a gente cria novos municípios? Lembra disso? Faz um link lá com a parte de organização do Estado. A criação, fusão, incorporação, desmembramento de municípios depende de 4 requisitos. Primeiro, uma lei complementar federal. Bom, se é uma lei complementar federal, eu vou ter uma competência legislativa do Congresso Nacional, que vai criar uma lei dizendo, ó, de tanto a tanto pode criar novos municípios. Mas veja que não é o Congresso que está criando. Ela está dizendo, ó, pode criar. Aí depois eu preciso de estudo de viabilidade municipal. Aí depois eu preciso de um plebiscito, lembra o plebiscito, que é essa consulta prévia. E caso o povo autorize, eu vou ter uma lei estadual. Então, quem cria e nunca arbitrariamente novos municípios, ao final das contas, é lei estadual. Aí nós temos a possibilidade de criação de estados. Criação, fusão e incorporação de estados. Para isso eu preciso de 2 requisitos. Lei complementar federal, ou seja, lei do Congresso Nacional, logo uma competência de que tipo? Se eu preciso de uma lei, vou achar aqui o esquema. Se eu preciso de uma lei complementar federal, se eu estou falando de lei, eu vou estar diante de uma competência legislativa do Congresso Nacional. Vai ter sanção do presidente e tal. Então, eu preciso de um plebiscito da população dizendo joia, queremos, e lei complementar federal. Ok? Revisei isso também. Exercer o poder executivo nos estados. Mas pelo amor de Deus, também essa questão, hein? A Câmara vai exercer poder executivo? Parece que a banca queria dar logo a questão, né? Pelo amor de Deus. Conforme a Constituição Federal, é competência privativa da Câmara dos Deputados. Aí já é uma questãozinha melhor, pelo menos, né? Aqui ela também queria essa, mas me mandou uma... Aqui já ficou melhor, olha lá. Dispor sobre limites e concessões para garantir... Opa! Limites, condição para concessão de garantia, operação de crédito. Já te falei. Quem que mexe com essas coisas? Senado. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Quem aprova nome, aprova tirada do nome. Quem aprova essas coisas? Senado. Única coisa que a Câmara autoriza, que eu já te falei, é o quê? Processo contra presidente e vice-presidente e ministro de Estado. C. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, as escolhas dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Aprovar a escolha das pessoas, dos nomes, é quem? Senado. Então, logicamente, que sobrou o quê? Essa. O que a Câmara faz? Autoriza processo contra o presidente, vice-ministro de Estado, pelo Código 2/3. Toma as contas do presidente quando ele não apresenta no prazo legal. Faz o regimento interno. Organiza a casa dele lá, as coisas. Fácil, hein? A respeito das imunidades de deputados e senadores, com base na Constituição, é correto afirmar que a. As imunidades de deputados e senadores, em tempo de guerra, serão incorporados às Forças Armadas, independentemente de deliberação da respectiva casa. Errado! Lembra que depende, sim, né, dessa deliberação da casa. Então, imagine, por exemplo, ele é militar e ele está na reserva.
certo? O cara é deputado, senador e ele tá na reserva. Pau quebra é guerra. E as Forças Armadas precisam chamar esse cara aqui para guerrear. Para ele poder ser incorporado, a Casa Legislativa dele vai ter que autorizar, tá? Então não é independe. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Olha só, aqui na minha opinião, uma questão bem mal elaborada, tá? Por quê? Porque essa parte que fala da sustação do processo se refere à possibilidade de sustar aquela ação penal, né? Por iniciativa, né, do partido político, aquela história toda. Mas veja que não tem esse contexto, né? Ele pegou um parágrafo da Constituição e jogou ali. Então, você olha para isso aqui e você fica meio... tá. Os deputados e senadores, a partir da posse, serão submetidos civil e penalmente a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 53, ela vai falar a respeito dessas garantias, dessas imunidades dos parlamentares. E ele vai dizer, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não é da posse, é da diplomação, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E nós estamos falando aqui de imunidades apenas de natureza penal, tá? O que tem aqui de prerrogativa de foro é apenas para crimes. Então, por exclusão, fica a letra D. Mas, gente, não ficou um negócio perdido. Essa parte aqui, ó, ela tá falando a respeito da possibilidade de se suspender aquela ação penal quando o deputado ou senador, ele é denunciado por um crime que tem relação com a sua função. Você lembra disso? Deixa eu só ver se eu consigo fazer em segundos aqui, ó, para você relembrar aqui, ó. Então, existe a possibilidade de sustar a ação penal daquele deputado ou senador, desde que seja por um crime ocorrido após a diplomação. Então, vamos lá. Imagine que o deputado ou senador comete um crime após ser diplomado, que não é a posse, hein? A diplomação é esse ato anterior à posse. Eu tô falando aqui achando que você tá me vendo, e agora que eu vi que você não tá me vendo, tá? Então, imagine que o deputado ou senador comete um crime após a diplomação. E se esse crime tiver relação com a função parlamentar, é possível que essa ação penal esteja suspensa, ou seja, suste o andamento dessa ação penal. Para isso acontecer, precisa de um pedido feito por um partido político com representação na casa. Tá? Então, imagina lá, um deputado ou um senador tem lá a sua ação penal iniciada no Supremo Tribunal Federal. É o STF. Isso que é o STF que julga deputados e senadores. Então, comete um crime que tem relação com a função, o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia. O STF vai olhar para essa denúncia e vai falar, é um deputado, é um senador. O que ele faz? Ele comunica à casa. O STF vai comunicar à casa, ele vai dar ciência à casa, dizendo, tem um processo contra um deputado ou tem um processo contra um senador. Aí, caso o partido queira, ele pode fazer esse pedido de sustação. É obrigado? Não é. O investigado vai fazer o pedido? Não. Quem pode é o partido, tá? Quando o partido faz o pedido de sustação, a partir deste momento em que é feito o pedido perante a mesa lá, abre-se um prazo de 45 dias para se decidir aqui se vai sustar a ação penal, ou seja, se o processo deve ficar suspenso ou não. Para ocorrer a suspensão, essa sustação do processo, precisa do quórum de maioria absoluta. Vou colocar aqui. Opa. Maioria absoluta. Claro que enquanto tiver suspenso o processo, não vai correr o prazo de prescrição do crime. Porque é como se a gente dissesse assim, a gente só não vai investigar agora, só não vai rolar a treta agora. Mas depois que ele deixar de ser parlamentar, o pau vai continuar, entendeu? E é isso que tá dito aqui, mas ficou um negócio meio solto assim, sabe? Beleza.
Sobre as vedações impostas pela Constituição Federal de 88 aos parlamentares, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Joia. Desde a posse, senadores e deputados não poderão contratar com a administração pública direta e indireta. Essa aqui é uma das partes mais chatinhas, mas eu vou salvar a sua vida agora. Olha só. A Constituição vai dizer assim, ó, que deputados e senadores não podem determinadas coisas desde a posse e eles não podem determinadas coisas desde a diplomação. Aí você vai gravar assim, ó. Eles não podem as coisas desde a posse, que são as coisas que começam com as iniciais de posse. Então, aquilo que começar com as iniciais de posse, ele não pode desde a posse. Aquilo que não começa com as iniciais de posse, ele não pode desde a diplomação. Quer ver? O que ele não pode desde a diplomação? Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, total, salvo quando obedecer a cláusulas uniformes. Para você que está perdido de Newton, então aqui é aceitar ou exercer, aqui é ocupar o cargo, e aqui é remunerado, aqui é qualquer cargo. Ser titular de mais de um cargo, mandato eletivo, por óbvio. Ser proprietário, controlador, diretor, lá. Então, ele não pode fazer as coisas desde a posse, aquilo que começa com posse. Ele não pode, desde a diplomação, o resto. Beleza? Beleza. Então, vamos ver a questão aqui, ó. Sobre as vedações impostas pela Constituição Federal de 88 aos parlamentares, marque V para verdadeiras e F para as falsas. Desde a posse, senadores e deputados não poderão contratar com a administração pública. Eu pergunto, contratar começa com as iniciais de posse? Contratar começa com as iniciais de posse? Não. Então vai ser o quê? Desde a diplomação, ó. Firmar ou manter contrato. Então aqui falsa, porque é desde a diplomação. Desde a diplomação, senadores e deputados não poderão aceitar ou exercer cargo, emprego, função remunerada, tal. Aceitar começa com as iniciais de posse? Não. Então é sim desde a diplomação. Daí ele fala tudo certo ali. Então essa é verdadeira. Desde a expedição do diploma, então desde a diplomação, senadores e deputados não poderão figurar como proprietários. Lembra que é ser proprietário? Se é ser proprietário, não é desde a diplomação. Aqui a gente está fazendo isso desde a posse. Gente, isso aqui é uma chatice, mas é desse jeito que cai. Desde a posse, senadores e deputados não poderão ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Se é com inicial de posse, é desde a posse verdadeira. Certo? Então, por isso ficou como aqui, ó. Ficou FV, 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 letra B. Beleza? Talvez assim dá para dar uma clareada nas ideias nessa parte, então, a respeito dos impedimentos, né? O artigo 54 vai dizer aquilo que os deputados e senadores não podem fazer. E geralmente a banca, ela mistura isso. Claro que ela pode trabalhar outras coisas da literalidade, mas geralmente ela vai confundir o que é desde a posse com aquilo que é desde a diplomação. Fico por aqui nessa nossa breve revisão de poder legislativo. Até a próxima. Tchau, tchau.